Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje, o material é, fascinante. Selecionamos uns trechos do livro As 33 Estratégias de Guerra, do Robert Greene. Um livrão, né? Sim, ele mergulha fundo na história, sabe? Militar, política, social, para tirar lições sobre conflito e estratégia. Exato. E a nossa ideia aqui é ir além do óbvio, sabe? Tentar extrair a essência estratégica desses textos. O foco é como a mente, a percepção, a adaptação, como tudo isso é chave. E não só na guerra, né? Não mesmo. Em várias situações competitivas da vida. E as fontes são muito ricas. Vão de Sun Tzu, Napoleão, até Thatcher e Hitchcock. Pois é, e eu acho importante dizer que, apesar de vir muito desse contexto de guerra, de batalha, o que o livro discute mesmo é a natureza humana, sabe? Sob pressão. Como a gente lida com conflito, toma decisão na hora H. Isso. A ideia é olhar os padrões, os princípios que valem em qualquer lugar, que são universais, e aparecem nessas situações limite, além do campo de batalha mesmo. Certo. Então, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira coisa que salta aos olhos é que tudo, mas tudo mesmo, começa na mente. Totalmente. Se a mente tá, dominada pela emoção ou presa no passado, sabe? Ou se não consegue ver as coisas como elas são... Aí já era. A estratégia vai sair furada. Não tem jeito. O Greene até fala que a primeira guerra é interna. Você tem que lutar contra suas próprias fraquezas mentais primeiro. E o que eu acho chave nisso é a necessidade de ser racional, pragmático. O livro até usa a imagem de Atena, a deusa grega da sabedoria, da estratégia. Ah, sim. Como um ideal, né? O negócio dela não era sair quebrando tudo, mas ganhar com inteligência. Usar a força do outro contra ele mesmo, sabe? Minimizar o estrago. Tipo, vencer sem tanto sangue. Exato. Tem aquela passagem do Diomedes que, com a ajuda da Atena, consegue ferir o Ares, o deus da guerra bruta, impulsiva. É a inteligência superando a força cega. É bem isso. Faz todo sentido. E uma das maiores travas para essa clareza mental que o livro aponta é aquilo de lutar a guerra anterior. Estratégia 2, né? Ah, essa é clássica. A mania de se apegar ao que funcionou antes, mesmo que tudo tenha mudado. O exemplo ali é dos generais prussianos em 1806. Sei. Contra Napoleão. Isso. Tentaram usar as táticas do Frederico o Grande, que eram ótimas na época dele, mas contra o Napoleão... Que estava inovando tudo. Deu muito errado para a Prússia. Um desastre completo. Essa armadilha do passado é um peso, né? O sucesso de ontem vira o fracasso de amanhã se você não se liga. E o contrário disso? Bom, ele cita o Miyamoto Musashi, o espadachim japonês. O samurai. Esse mesmo. Dizem que ele mudava a tática para cada duelo. Não importava se era o Baiken com aquela corrente e foice, ou o Kojiro com a espada longa. O Ganryu. Isso, Ganryu. Ele sacou que cada situação, cada cara era diferente. Não dava para repetir a fórmula, tinha que se adaptar. Essa ideia de mente fluida é muito forte. E como ele conseguia isso? O livro usa uma metáfora, né? Sim, a mente como um rio. Bem legal isso. Para funcionar, a mente estratégica tem que ser como água. Rápida, se adapta, contorna obstáculo, tá sempre se renovando com o agora. E as ideias fixas... As obsessões... São as pedras no rio, ou as represas. O peso do passado, trauma, sucesso antigo, preconceito, tudo isso breca o fluxo. Entendi. Por isso ele fala para largar os fetiches, sabe? Ficar dependendo demais de um livro, uma técnica, uma fórmula mágica. A meta é você ser o estrategista, pensar por si. Como dizia o Sun Tzu. Exato. Vitórias em batalha... não podem ser repetidas, porque as circunstâncias nunca são iguais, né? É. Abandonar esses fetiches parece bom na teoria, mas na prática, a gente não busca eles justamente por segurança. Confiar no que já deu certo. Ah, com certeza. É humano buscar o conhecido seguro, mas aí que está a disciplina estratégica. Perceber essa vontade e lutar contra ela. Forçar a olhar para o agora com um olho novo. É um equilíbrio tenso. Muito. Aprender com o passado sem ficar preso nele é a chave. Já há um tempo. Falando em pressão, disciplina, estratégia 3. Manter a presença de espírito no meio do caos. Controlar a emoção, né?
Medo, raiva, frustração, que podem botar tudo a perder. Fundamental. E o exemplo que ele dá é demais. Lord Nelson na Batalha de Copenhague. No meio da batalha, o chefe dele, Almirante Parker, mais cuidadoso, mandou o sinal para recuar. E o Nelson? O Nelson, que era super ousado, botou o telescópio no olho cego e falou: "Eu só tenho um olho, tenho o direito de não enxergar às vezes." Ignorou a ordem, atacou e ganhou. Uma vitória decisiva. Que coragem, que determinação. E é o oposto daqueles líderes que ficam tão metódicos, com tanto medo de errar, que não fazem nada, né? Paralisam. Exato. Mas olha o que interessante, o livro também cita o Hitchcock, Alfred Hitchcock, como exemplo de calma sob pressão. Só que de outro jeito. O cineasta. Como assim? Nos sets, ele era famoso pela calma, quase um gelo. Mas não era a ousadia do Nelson. Vinha de um planejamento. Nossa, absurdo. Ele planejava tudo antes. Tudo. Tinha o filme na cabeça, cada cena, cada corte, antes de filmar. Então os imprevistos eram mínimos porque ele já tinha pensado neles. Eram 2 jeitos de ter presença de espírito, sacou? Um pela audácia no caos, outro pela preparação que evita o caos. Mas essa calma do Hitchcock, será que funcionaria num campo de batalha real? Com vida ou morte em jogo, o caos de verdade? Ou são pressões diferentes que pedem calma diferente? Boa pergunta. A pressão de um set, por mais grana e criatividade envolvida, é outra coisa, né? Comparada com a pressão da batalha. O Hitchcock controlava muito mais coisa. O Nelson encarava o incontrolável. Então, talvez a lição seja que essa presença de espírito não é uma coisa só. Pode vir da coragem na hora, da preparação minuciosa, ou, como no caso do General Patton, que o livro cita, o Patton. Pode vir de uma luta interna. O Patton, segundo Green, tinha muitos medos, mas ele usava a energia dessa briga interna para projetar uma imagem de força, de confiança inabalável. Quer dizer, enfrentar os próprios medos fortalece. Parece que sim. Forja essa resiliência mental. Isso leva direto para a autoconfiança, né? Se a calma vem de dentro, depender demais dos outros, da opinião deles, vira fraqueza estratégica. Exatamente. Depender muito mina sua capacidade de decidir rápido por conta própria. Tem que ter seu próprio conjunto de habilidades, confiar no seu taco, mesmo que não seja perfeito. A gente tende a achar que o outro sabe mais, né? Sim. Superestimar os outros e subestimar a si mesmo. O Clausewitz, aquele teórico da guerra, falava da importância do caráter forte, a pessoa que mantém a clareza, não se deixa levar pela emoção, mesmo na pior situação. Essa força interior é a base da autoconfiança na estratégia. Ok, construir essa confiança é vital, mas como não deixar virar arrogância? Tipo os prussianos que a gente falou. Aí é que tá o dilema, né? A confiança tem que estar ligada à realidade. Avaliar bem o que você pode ou não pode fazer e se adaptar sempre. A arrogância vem da teimosia, de não querer aprender, não querer mudar. A autoconfiança de verdade inclui a humildade de ver quando errou e a flexibilidade para corrigir o rumo. E essa flexibilidade é o centro da Estratégia 20. Guerra de manobra. O livro coloca isso contra a guerra de atrito. Ah, sim, o contraste clássico. O atrito é aquela coisa lenta, dolorosa. Ganhar pelo cansaço do inimigo, mas com um custo gigante, né? Gente, material. Um desgaste enorme. Já a manobra foca na inteligência, velocidade, fluidez. Tenta desequilibrar o outro, achar o ponto fraco, ganhar de forma decisiva, mas com menos custo. Napoleão de novo como mestre nisso. Movia as tropas rápido demais. E tinha aquela estrutura de comando mais solta, com os corpos de exército agindo por conta própria, né? Não é um plano fixo, sabe? Tipo, passo 1, passo 2. É mais criar uma posição de vantagem em potencial. Imagina uma pedra bem equilibrada no topo de uma montanha, pronta para rolar com força total para qualquer lado, dependendo do que acontecer. Ah, entendi. Criar opções. Isso. O Xi é acumular essa energia e soltar na hora certa, no lugar certo, aproveitando o que o inimigo faz de errado. É ter flexibilidade até o fim, não se prender a um único caminho. E um exemplo moderno e brilhante disso, de manobra usando fluidez, o inesperado, é a tomada de Aqaba pelo T. Lawrence, o Lawrence da Arábia. Ah, fantástico esse caso. A estratégia normal dos britânicos era atacar os otomanos nos fortes da ferrovia.
atrito puro. Previsível. O Lawrence viu que não ia dar em nada. Usou a mobilidade dos beduínos no deserto não para bater de frente, mas para criar uma ameaça em todo lugar, imprevisível. Deixou os turcos loucos. Fez eles acharem que ia atacar num lugar, mas aí atravessou um deserto que diziam ser impossível e pegou a Aqaba por trás, onde não tinha quase defesa. Uma vitória enorme, com pouca perda humana. Mudou a guerra ali, manobra pura. Incrível como ele usou o terreno, a cultura local a favor dele. E essa coisa de movimento, tempo, liga com a estratégia 11, trocar espaço por tempo. Recuar para ganhar tempo. Parece fraqueza. Parece, mas pode ser uma força enorme. O exemplo clássico é a longa marcha do Mao Tse-tung. Na China, Isso. Cercado pelos nacionalistas, que eram muito mais fortes, o Mao decidiu fazer aquela retirada gigantesca pela China. Ele perdeu o território, o espaço, mas ganhou tempo. tempo para quê? Para se reagrupar, para não ser destruído, para repensar tudo e, muito importante, para firmar o controle dele no Partido Comunista, tirar quem discordava. Esse tempo de aparente derrota foi que permitiu ele voltar anos depois mais forte e tomar o poder. Essa ideia de recuar para avançar depois é meio contra o que a gente pensa, né? Que tem que atacar sempre. Mas será que funciona sempre? Não dá para dizer que sempre. Precisa de espaço para recuar, né? E o grupo tem que se manter unido na retirada. E, mais importante, precisa ter um objetivo claro lá na frente que justifique esse recuo. O Mao tinha a China inteira, um grupo fiel e a revolução como meta. Se não vira só fuga mesmo. Mas o princípio vale. Às vezes, ceder taticamente agora te dá vantagem estratégica depois. É um padrão antigo, você falou antes. Moisés no deserto, Maomé na Égera, um tempo de exílio, de recolhimento antes de voltar triunfando. E além da manobra física, tem a psicológica. A guerra de percepção, estratégia 23. A dificuldade é saber o que o outro está pensando, né? O que ele vai fazer. O eterno problema da névoa da guerra. E a solução estratégica. Controlar o que ele vê. E assim, o que ele acredita. O exemplo máximo disso. Operação Fortitude, antes do dia D na Segunda Guerra. É a Fortitude. Um caso de manual de como enganar o inimigo. Demais, né? Os aliados convenceram os alemães, até o Hitler, que o desembarque principal ia ser em Pas de Calais, o ponto mais perto da Inglaterra, e não na Normandia. E como eles fizeram isso? De um jeito brilhante. Usaram as ideias que os alemães já tinham, que Calais era o lugar lógico, usaram agentes duplos para dar informação falsa que parecia confirmar isso. Criaram um exército fantasma, fictício, perto de Calais, com o general Patton no comando, que os alemães temiam e achavam que ia liderar a invasão. Tinha tanque inflável, rádio falso, tudo para vender a mentira. E funcionou? Perfeitamente. Que loucura! E o ponto-chave é a sutileza. O engano que funciona melhor não é inventar uma mentira absurda do nada. É construir algo que parece com a realidade, mas distorcida. Colocar coisas falsas que confirmam o que o alvo já pensa ou espera. É mais fácil fazer alguém acreditar no que ele já quer acreditar. Aco quando é forte, parecer normal quando vai fazer algo radical, ser ambíguo para confundir. O Maquiavel chamava de aclimatação, criar um padrão e de repente quebrar tudo de um jeito chocante, pegar o outro de calça curta. Mas por que essa sutileza, essa coisa meio distorcida, funciona melhor psicologicamente do que a mentira direta? Porque dribla a defesa crítica da pessoa. Uma mentira óbvia acende o alerta. Agora, uma meia-verdade, algo que encaixa um pouco no que você já pensa, entra mais fácil. Não te obriga a jogar fora tudo que você acredita, só fazer um ajustezinho. Na direção errada, claro. É plantar a dúvida ou a falsa certeza, mais sutil. Dentro dessa lógica de manipular o outro, tem a estratégia 9, o contra-ataque. A ideia é não atacar primeiro. Resistir ao impulso. Deixar o outro vir, gastar energia, mostrar o que quer e talvez errar por ser apressado ou agressivo demais. A paciência vira a arma. O livro até compara com o Ted Williams, o jogador de beisebol.
Ah, o rebatedor. Isso, famoso por esperar a bola perfeita na zona dele, né? Ignorava as outras que os ansiosos rebateriam. É esperar a hora certa pro golpe fatal. É a lógica do judô, né? Usar a força do outro contra ele. Mas exige um autocontrole gigante para não reagir antes da hora. O livro sugere até provocar inimigos mais esquentados, os bárbaros, para eles atacarem sem pensar, se desgastarem sozinhos ou caírem em ciladas. E parecido com isso, mas diferente, é a estratégia 10, dissuasão. O objetivo aqui não é ganhar a briga, mas evitar que ela comece. Impedir o conflito antes mesmo dele estourar? Como? Criando uma fama de forte, imprevisível, talvez até meio maluco para que o custo de te atacar pareça alto demais. Incerteza é a alma da dissuasão. Se o outro não sabe como você vai reagir ou acha que sua reação vai ser exagerada, ele pensa 2, 3 vezes. O Stonewall Jackson, general lá da Guerra Civil Americana, Confederado? usou isso muito bem no Vale Shenandoah. Os movimentos dele eram rápidos, ousados, pareciam sem lógica e deixavam o exército da União, que era bem maior, sempre perdido, assustado. Impediu que eles reforçassem o ataque principal. E ameaças veladas funcionam também, né? Sim, como as do Luís XI da França para o embaixador de Milão, ou Mussolini construindo aquela imagem de poder militar italiano, mesmo que a realidade fosse outra. O objetivo é mexer com a percepção de risco do adversário. Mas essa tática de parecer imprevisível, meio doido, não tem o risco de alguém pagar para ver ou de acabar piorando as coisas sem querer? Com certeza, é arriscado. Se a sua fama de forte ou irracional não tiver um pingo de verdade, ou se o outro lado estiver desesperado ou for doido também, o blefe pode não funcionar. E aí o conflito que você queria evitar acontece. Funciona melhor se tem alguma base real ou se o custo de te testar parece realmente alto para quem está pensando em atacar. E mesmo quando a briga já começou ou parece que vai começar, a estratégia não para. Estratégia 21. Negociar enquanto avança. Lembra que diplomacia, negociação, não é o fim da guerra. Muitas vezes é só a continuação por outros meios, como disse o Clausewitz. Uma visão meio dura, né? Realista, em muitos casos. A ideia é que parar de pressionar, de buscar vantagem no campo de batalha só porque começou a conversar é um erro. Pelo contrário, manter ou até aumentar a pressão militar, econômica durante a conversa pode forçar o outro lado a ceder mais. Mas isso não pode azedar tudo. Fazer o outro achar que você não quer acordo de jeito nenhum. Pode sim. É outro equilíbrio delicado. Pressão demais e a negociação quebra. Passividade demais e você aceita um acordo ruim. O Green cita o Metternich, o diplomata austríaco que era mestre em navegar nisso, e o de Gaulle. O de Gaulle? Sim, mesmo exilado, com quase nada, ele batia o pé na legitimidade da França livre, negociava com os aliados parecendo fraco, mas com uma força moral, com um propósito enorme, e conseguiu muita coisa. Indo para a organização interna. Estratégia 5. Comando e controle. O dilema do líder, né? Se for muito autoritário, ninguém faz nada por conta própria, fica ressentido. Se for muito bonzinho... vira bagunça, perde o foco. O livro usa o desastre de Galípoli, na Primeira Guerra, como exemplo disso. Uma tragédia. Ordens confusas, ninguém se falava, comando dividido, ninguém sabia direito o objetivo. Um caos total. E o oposto disso, que o Green elogia, é o George C. Marshall, chefe do exército americano na Segunda Guerra. O que ele fazia? Ele era craque em achar gente boa, Eisenhower, Patton, Bradley, dava bastante poder para eles, mas com missões bem claras, tipo o Auftragstaktik alemão, sabe? Diz o que fazer, mas não como fazer. Dava autonomia. Isso. E, ao mesmo tempo, ele mantinha a visão geral, a estratégia maior, firme com ele. Muitas vezes nem contava tudo para os subordinados. Confiava neles, mas o controle final era dele. E para complementar esse comando, tem a estratégia 7. Elevar o moral. Juntar a galera em torno de uma causa. Fazer a luta ser mais que só individual. Virar uma missão de todos. Quase uma cruzada. Ah, o moral. É aquela força invisível, mas que faz uma diferença enorme. O Napoleão, que era mestre nisso, falava que o moral tá pro físico como 3-1. 3 vezes mais importante. Basicamente, o entusiasmo, a confiança, o exemplo do líder contagia.
Liderar lá da frente, dividir os perigos, mostrar que acredita naquilo, inflama o grupo. O Napoleão fazia discursos, mas também usava gestos, sabe? Dar a Legião de Honra pessoalmente para um soldado comum, um tambor, mostrava que o valor de cada um era visto, não importava a patente. E finalmente, chegamos ao fim. E, bem apropriado, a estratégia 22 é saber como terminar as coisas. O Green diz que o final de qualquer coisa, guerra, projeto, negócio, é super importante, mas muitas vezes a gente esquece. E somos julgados por como terminamos, né? É um ponto crucial. Um final ruim pode estragar tudo que veio antes. O livro alerta para não ir longe demais, na empolgação da vitória ou na vontade de destruir o inimigo. Tem que saber a diferença entre um risco calculado e uma aposta maluca ou vingativa. Exemplos de finais ruins. A Guerra do Golfo de 91 tirou o Iraque do Kuwait, mas deixou Saddam lá, criando problema para depois. Ou a invasão soviética do Afeganistão começou sem saber como ia sair e virou um pântano sem fim. E como saber a hora de parar? Onde que está a linha? O Clausewitz chamou de ponto culminante da vitória. É quando você alcançou seus objetivos e continuar atacando começa a não valer mais a pena ou até piora as coisas. Por quê? Pode ser porque suas tropas estão exaustas, ou o inimigo começa a resistir mais forte, ou você cria um ódio tão grande no outro lado que ele vira seu inimigo para sempre. A grande sabedoria, talvez, seja perceber esse ponto e ter a disciplina de parar ali, consolidar o que ganhou. E, idealmente, nem começar uma briga sem saber como sair dela de um jeito bom. Exatamente, terminar com clareza, com propósito, com energia, é tão importante quanto começar bem. O final é o que marca, o que define o futuro. Então, resumindo, essa análise das estratégias do Greene mostra de novo que conflito, competição, raramente se resolve só na força bruta, né? Inteligência, controle emocional, adaptação, saber mexer com a percepção dos outros e, talvez o mais difícil, saber quando e como começar e terminar. Tudo isso é essencial para navegar nesses cenários. Exato. E fica uma última reflexão. Sabe, essas estratégias que nasceram em situações muitas vezes brutais, de vida ou morte, mostram lados da gente, da interação humana, que não mudam muito quando a pressão aumenta. A questão é, até que ponto esses mesmos jeitos de agir, a manobra calculada, o controle da percepção, explorar a fraqueza psicológica do outro, aparecem, talvez mais escondidos, disfarçados, até sem a gente perceber, no nosso dia a dia. No trabalho, nas negociações. Sim, até nas relações pessoais. Onde que a gente passa da linha? Onde que usar a inteligência estratégica vira manipulação sem ética? É complicado, não tem resposta fácil. Mas vale a pena pensar nisso, né? Com essa provocação, então, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Obrigado pela companhia nessa exploração das 33 estratégias de guerra.